E aí pessoal, beleza? Trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje é uma análise desse smartwatch da Blitzwolf, o HL1T. Eu não vi muitas análises no YouTube, em português pelo menos, né? Falando desse relógio, então eu tô trazendo aí para vocês essa análise. Lembrando que se você quiser adquirir esse relógio em específico aqui que eu usei para análise, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da nossa loja na Shopee com frete grátis, né? Que eu vou repassar por um valor bem abaixo, porque eu já estou usando ele já faz algumas semanas, já tem algumas marcas de uso, e aí não seria justo eu vender por um preço de praticamente um novo, né? Bom, se você já gostou da ideia, já deixa seu like e se inscreve aqui embaixo no canal se você se interessa por importação e tecnologia no geral, beleza? Então bora pro vídeo. E como sempre, começando com o unboxing e as especificações, aqui atrás tem algumas informações, acho que dá para vocês enxergarem, né? Do Bluetooth, a bateria dele, que é o que eu quero mais focar aqui, que é de 5 a 7 dias que ele promete, né? Isso daí vai depender do seu uso, de quantas notificações, os esportes você for utilizando, que vai interferir nesse uso aí. Eu consegui ter esse prazo médio de 5 a 7 dias, beleza? Bom, vou mostrar o que tem na caixa sem muita enrolação, mas basicamente vai ter o relógio em si, que eu já tirei, né? Um manualzinho, que inclusive tem em português, e o carregadorzinho dele, né? Ele não carrega por dock, esse ímãzinho. É um ímã muito bom, ele é até que forte e não tem chance de você errar na hora de colocar, né? Ele só acaba encaixando de um lado. Por exemplo, aqui eu estou tentando encaixar, ele não vai, aí é só virar o lado que ele acaba conectando. Então não tem erro, ó, e até que é bem forte. Bom, da caixa era basicamente isso. Agora eu vou falar um pouco sobre o design dele. O design dele ele é bem bonito, ele é quadrado, né? Ele tem esse design mais quadrado, com as bordas levemente um pouco curvadas, né? Que dá um aspecto bem bonito para ele. Esse corpo dele, apesar de parecer um metal, é um plástico, acredito eu. Aqui na parte de trás a gente vai ter os conectores para carregar, né? Aqui o conector, o monitor de frequência cardíaca, e aqui embaixo uma novidade aí que não tem em muitos smartwatches, eu nunca vi pelo menos, uma medição de temperatura, uma sonda metálica que vai fazer uma medição da sua temperatura como se fosse um termômetro, né? A pulseira dele é uma pulseira de 20 milímetros, que aí tem a possibilidade de você trocar por esses feixezinhos aqui, é só você tirar e aí você consegue trocar a sua pulseira sem muita dificuldade. Essa daqui que já vem nele é uma de silicone, bem confortávelzinha, não tive nenhum problema em relação a isso. Eu estava falando na tela em si, que ela é um pouco curvada, mas a tela em si mesmo, ela é um TFT LCD, tem as cores bem vivas, como vocês podem ver, o que não vai prejudicar na hora de você enxergar se tiver um dia ensolarado, né? Mas o único porém é que ele não é touch, né? Você não consegue controlar ele diretamente por aqui. O único ponto dele é touch, é esse botãozinho aqui que você vai encostando e vai modificando as informações, selecionando, enfim, é um ponto até que negativo, que mais pra frente, no final do vídeo eu vou comentar. Falando um pouco mais agora sobre o corpo do relógio em si, ele tem a resistência à água IP67, como estava escrito na caixa, o que vai proporcionar você poder lavar a louça, lavar as mãos, enfrentar a chuva. A única coisa que eles não recomendam, que está escrito até no manual, é para você não tomar banho e também não enfrentar a piscina, praia, essas coisas do tipo. Agora vamos começar falando sobre o uso do relógio em si, as funções que ele acaba tendo. Eu vou dividir primeiro nas funções que você consegue ter utilizando o relógio e depois as funções que você tem pelo aplicativo do seu celular, beleza? Bom, a primeira função aqui já é a medição da temperatura. Primeiro ele mede a sua temperatura epidérmica, a temperatura da sua pele, e depois tem a temperatura do seu corpo, que seria a temperatura medida por um termômetro, né? Eu vou colocar ele no pulso. Colocando ele no pulso, ele fica assim. Ele tem, na minha opinião, um tamanho bem ideal. Não é muito grande, nem muito pequeno. Tamanho ideal para ficar no seu pulso. Meu pulso não é muito grosso e vocês podem ver que ele cabe perfeitamente, né? Bom, voltando a explicar essa primeira função, é só eu pressionar aqui que ele já começa a fazer a medição da minha temperatura corporal. Ele demora 1 minuto, né, como vocês viram ali, os segundos já rodando, e após finalizar, ele retorna com a sua temperatura corporal, como vocês podem ver aqui, 35,7. Falando um pouco a respeito desse resultado, ele foi até que bem próximo em relação aos termômetros que eu acabei medindo, né, e eu tive uma diferença, sei lá, de 0,3,
0.4, que assim, na minha opinião dá até para usar como referência se a sua temperatura estiver normal, não estiver em estado febril. Eu não sei como ele vai reagir se eu tivesse com febre, até porque eu nem fiquei doente nesses tempos que eu utilizei ele, né? Mas eu não sei como ele vai reagir a isso, se ele vai conseguir perceber se eu estou com febre, né? Vamos prosseguir aqui. Prosseguindo aqui, ele vai ter a medição que todos os smartwatches têm, né? Os passos, as calorias, a quilometragem que você andou no seu dia. Aqui ele já começa a fazer o monitoramento cardíaco. Essa é a parte dos esportes, ele está escrito como desporto, né? Eu acredito que isso aqui seja um português de Portugal, não sei, porque está desporto, mas começa com corrida, caminhada, bicicleta, ginástica, badminton, que seria basicamente um tênis com uma peteca, sei lá, eu não sei direito como que funciona esse esporte, se você souber, diga aí no campo dos comentários. E quando você começa a fazer a medição do esporte, né, ele vai mostrar essas informações aqui para vocês. O tempo, quilometragem, batimentos cardíacos e ali no canto o horário que você está fazendo o seu esporte, né? Para terminar é só segurar, como foi muito curto ele não tem como salvar, porque ele consegue salvar lá no seu relógio, que em breve eu já vou mostrar o registro que ele faz do esporte que você fez. Prosseguindo, aqui tem a previsão do tempo, ele vai mostrar se está ensolarado, nublado, chuvoso, que é o caso, a mínima e a máxima da temperatura. Aqui é um exercício de relaxamento, não vi muita função nisso. Aqui é o metrônomo, também não acabei utilizando muito essa função. Nas notificações ele tem um porém, é que ele é muito parecido com a Mi Band na questão de receber as notificações. Vai aparecer a mensagem em si e muito rápido já vai trocar para quem te enviou ou para quantas mensagens você ainda não leu. Sabe essa coisa de 60 mensagens de 3 conversas que você não leu, 3 mensagens de 2 conversas que você ainda não leu. Enfim, ele mais preza para essas notificações desse tipo, então é uma coisa até que um pouco chata. Aí para você ler por completo a mensagem que você recebeu, você tem que vir até essa parte aqui, né? Mas enfim, vamos continuar. Aqui são outras configurações, não tem muita coisa aqui. Aqui é a função de câmera, que tem o disparo de câmera. Você vai entrar na câmera do seu celular lá pelo aplicativo dele, e aí só chacoalhar com essa função ativa, ele vai disparar a câmera do seu celular. Essa basicamente é a função. Aqui é uma função de cronômetro, que ele vai começar a cronometrar e registrar os tempos, né? Apertando aqui o botão, enfim. Basicamente funciona desse jeito. E mostrando para vocês as telas de exibição, você não tem como personalizar, infelizmente, colocar uma foto aí que você queira de fundo, mas essa é uma delas, essa é outra. Você tem, acho que, ou 4 ou 5 telas, enfim, eu vou passando aí para mostrar para vocês, né? Cada uma com seu design, com as suas informações, enfim. Eu preferi essa daqui, mais a gosto particular. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco das funções que você vai ter no celular, um pouco das informações que você vai conseguir com o celular. O aplicativo dele você vai conseguir baixar tanto pelo QR Code dentro das configurações, aqui dentro do relógio, como no próprio manual de instruções tem um QR Code, né? Não tenho certeza se tem na Play Store, mas acho que você não vai ter tantas dificuldades assim para encontrar o aplicativo. Também para aparelhar ele com o seu celular pelo Bluetooth, não é nada muito difícil. De primeiro momento que eu vi, né, ele já começa a atualizar quando você termina de configurar ele, e de primeiro momento as informações que aparecem diferente, né, do relógio, que tem no celular e não tem no relógio, é os raios ultravioletas do dia, acredito eu que seja isso. Aparece leve, médio, alto, alguma coisa assim, e aí acredito eu que seja para uma medição para um dia forte de sol, médio de sol, mais popularmente assim conhecido. Outra função básica é o monitoramento de sono, que acaba contando lá no celular. Lá você vai ter as informações do sono leve, sono profundo, as informações básicas que todo relógio que tem monitoramento de sono contém. O registro de esportes, como eu estava mencionando, né, quando você faz a sua atividade esportiva, vai aparecer lá o registro, por exemplo, da sua caminhada, de quanto você andou, sua velocidade média, as informações muito bacanas que alguns relógios não registram no celular. Esse daqui acaba tendo essa função, que aí é bastante importante para quem gosta de fazer caminhada, corrida.
Além disso, relacionado ao esporte, também tem uma função que ativa o GPS do celular. Aí você iria precisar correr ou caminhar com o seu celular, porém ele iria utilizar o GPS do celular para ter uma precisão melhor. Eu particularmente não gosto muito dessa função, não utilizo porque eu prefiro correr com o relógio, somente com o relógio. Não gosto tanto de correr com o celular assim, mas quem tiver essa intenção vai ter essa função lá no aplicativo. Já nas configurações você vai ter como adicionar alarmes, o tempo de exibição de tela, quanto tempo a sua tela fica ligada até apagar, lembrete de sedentarismo, para você beber água, virar o pulso e acender, essa função é bem bacana, para você conseguir desativar, né, ela na hora que você for dormir, por exemplo. O modo não perturbar, que é para você não receber notificações. Em breve eu vou falar um pouco mais sobre esse modo, né, nos pontos positivos e negativos. As funções de você conseguir tirar foto, que é por lá que você vai conseguir, não é pelo seu aplicativo de câmera comum, tem que ser o aplicativo de câmera do relógio, lá relacionado com o relógio, né, que faz a interação com o relógio, e as outras funções básicas que já tem já aqui dentro e ele replica lá no aplicativo. Bom, pessoal, agora vamos caminhando para a conclusão dos pontos positivos, pontos negativos. Em breve eu vou falar dos concorrentes que ele tem, né? Bom, como ponto positivo, eu acho que o principal dele é a medição da temperatura. Você não encontra muitos relógios com essa função e ele traz, acabando cumprindo com um papel até que considerável, assim, razoável, essa medição de temperatura que ele faz. Então, se você está com essa intenção, principalmente nesse período aí de pandemia que a gente está vivendo, essa função de termômetro, às vezes, alguma pessoa aí vai buscar. Outra coisa dos esportes, né, é que ele tem uma medição até que consideravelmente legal para as caminhadas. Eu testei isso, eu acabei utilizando outro smartwatch, o Amazfit Bip, que tem GPS, um smartwatch com GPS. Eu acabei testando para ver se a precisão desse Blitzwolf era boa e me surpreendeu até que bastante. Teve uma diferença bem mínima de um para o outro. Então, se você tiver com essa preocupação de que se ele vai medir a sua corrida precisamente, você pode ficar tranquilo que você vai ter uma boa noção de quanto você correu aí nas suas caminhadas, nas suas corridas. Por fim, outra função que para mim não é tão relevante assim, mas pode ser que para as outras pessoas sejam, né, que está sendo uma tendência de outros smartwatches trazerem, é a função de câmera, que ele consegue, você vai, por exemplo, posicionar seu celular longe e você quer tirar uma foto sua de longe, parecendo que não é você que está segurando. Enfim, você pode usar tanto um tripé para apoiar seu celular, como apoiar ele mesmo em alguns objetos, e aí você só aperta o botãozinho aqui dele e ele vai tirar uma foto sua, né? Já passando agora para os pontos negativos, o primeiro deles é que ele não é touch, ele acaba não sendo touch e isso acaba interferindo bastante na sua experiência de uso. Você não consegue mudar aqui as opções, você tem que ficar dependente desse botãozinho aqui e aí fica alternando as informações para selecionar, você tem que segurar, enfim, acaba atrasando muito a sua experiência de uso, e até literalmente, né, porque você tem que ficar apertando o botão, segurando para ele entender que você quer selecionar a informação, enfim, que seria bem mais prático se fosse touch aqui, tocando, alternando e selecionando. Ele também não tem o controle de música, que na minha opinião eu trocaria muito a função da câmera por um controle de música, aquela função de você avançar, retroceder a música enquanto você estiver escutando, talvez até aumentar, diminuir o volume, seria uma coisa muito interessante de se ter no lugar dessa câmera aqui, que na minha opinião é muito mais valia a música do que essa função de câmera. As notificações também é muito parecido com a da Mi Band. Essa questão aí acaba afetando um pouco, é um ponto negativo, um pouco negativo na Mi Band. Não é dos maiores pontos negativos aqui nele, mas é uma coisa que acaba atrasando um pouco. Como eu disse, você vai receber a sua mensagem, vai aparecer muito rápido e aí já vai alternar para quem te enviou a mensagem, para quantas mensagens você não tem lida, enfim. E aí para você ler a sua mensagem, para ler a notificação, o touch acaba interferindo nisso, porque seria bem mais rápido se você descesse e selecionasse, mas aí você tem que ir descendo por esse botão até chegar às notificações, aí vai descendo mais ainda, chegou nas notificações, você vai selecionar, aí vai ler a sua notificação, enfim, acaba atrasando um pouco. Eu tive mais esse problema no WhatsApp, no Instagram eu não tive nenhum problema em relação a isso. Eu recebia, por exemplo, um direct, alguma notificação de foto que foi publicada, aparecia normalmente, eu conseguia ler, enfim. O maior empecilho mesmo é em relação ao WhatsApp.
E falando em notificações também, acredito que esse é um ponto até mais relevante do que esse anterior do WhatsApp, é a questão de você não conseguir desativar as notificações, adicionar o modo não perturbe, por ele mesmo. Você tem que ir lá no aplicativo, ativar aquela função e aí só assim você não vai receber mais. Você tem que ajustar o horário. Enfim, seria muito mais prático se fosse diretamente aqui pelo relógio ou se ele obedecesse o seu relógio. Por exemplo, se ele obedecesse o seu celular, desculpa. Se o seu celular está configurado para não perturbar, para não receber notificações, ele não vibrar. E não é isso que acontece. Eu fiz o teste, mesmo se eu deixar o meu celular no modo não perturbe, ele ainda continua enviando notificação para o relógio. Não sei se isso é um bug, se isso só acontece comigo. Se alguém tiver mais esse relógio, deixa aí no campo dos comentários. Mas é uma coisa que acabou me chateando e seria simples, na minha opinião, de resolver, né? Bom, pessoal, agora caminhando para a conclusão final, os concorrentes, o preço dele em si, ele está sendo comercializado na loja da Banggood mais ou menos por R$ 170 reais, já com o preço do frete, o que torna os concorrentes dele, eu tenho aqui a Mi Band 4, que está um pouco mais abaixo. Lembrando, esses valores são de referência para importação, né? Tem a Mi Band 5 também, aí ela já está mais próxima do valor dele. Então eu vou me basear, tanto porque eles são mais conhecidos e também porque é o que eu tenho de experiência de uso para comparar eles como se fosse concorrentes, né? Se você se importa com design, né? Você é muito louco por design, você só quer saber se o relógio é bonito ou não, com certeza esse daqui é mais bonito, né? Na minha opinião. Eu acho mais bonito um design assim mais quadrado, mais parecido com o Apple Watch, enfim. Já a Mi Band ela tem a tela menor, mas acaba ganhando bastante nas questões do touch, nas outras questões do controle de música, da bateria, os esportes também, o aplicativo Mi Fit é melhor. Enfim, o único ponto aí que eu gostaria de se sobressair em relação é a questão da medição da temperatura e o design dele em si, porque de resto todas essas experiências aí, a Mi Band acaba se sobressaindo, tanto a 4 como a 5. Então, assim, para quem eu iria indicar esse tipo de relógio, esse Blitzwolf HL1T? É para galera aí que tiver com a intenção de ter um termômetro portátil, um termômetro no seu pulso aí, porque basicamente essa seria a principal função dele. Lógico, você vai conseguir receber as suas notificações, você vai conseguir praticar seus esportes, mas enfim, em troca você não vai ter um controle touch aqui na tela que acaba irritando um pouco, não vai conseguir controlar muito bem o modo não perturbe. Enfim, pessoal, todos os pontos negativos, deem uma olhada aí que eu acabei dizendo, se não afetarem vocês, talvez esse relógio aqui seria uma boa pedida se não afetarem vocês esses pontos negativos, beleza? Lembrando, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês adquirirem tanto essa unidade aqui na minha mão, como uma nova unidade na loja da Banggood. Também eu vou deixar a Mi Band 4, que eu tenho lá para vender na loja da Shopee, e também alguns outros produtos que acabam aparecendo aqui no canal, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe no campo dos comentários. Eu vou ficando por aqui. Valeu!